Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 22ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos no nosso último assunto da unidade 4, Jesus, sumo sacerdote como Melquisedeque. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é a salvação perfeita, um sacerdócio eficaz, que está em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 25 ao versículo 28. Vimos nas aulas passadas que um sacerdote do Antigo Testamento, para entrar em seu ofício, tinha que nascer na tribo de Levi e na família certa. Crescia e aproximadamente com 20 e 30 anos de idade, entravam automaticamente no trabalho sacerdotal. Nada mais era requerido, nem mesmo um juramento de fidelidade. Era simples assim. Mas como Jesus entrou no sacerdócio? Ele foi ordenado por juramento, não por si mesmo, mas por Deus Pai. Deus deixou claro que esse juramento era irreversível, dizendo ao Filho, Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Dessa forma, Jesus tornou-se garantia e segurança de uma melhor aliança. E fica claríssimo que o seu sacerdócio foi estabelecido de maneira mais firme do que a dos sacerdotes do judaísmo. Nenhum sacerdote em Israel viveu para sempre. Uma geração de sacerdote dava lugar à próxima geração. Portanto, era um sacerdócio marcado por constantes mudanças. Com o Senhor Jesus não é assim. O seu sacerdócio foi dado pessoalmente e não era hereditário. Ele vive para sempre e jamais morrerá. Isso quer dizer que quando nos aproximamos de Deus por meio dele, ele está sempre presente, sempre ali, sempre à disposição e jamais se ausenta. Sendo todo-poderoso, não há quem ele não possa ajudar. Sua presença no céu como representante do pecador é garantia de que ninguém que confie nele será rejeitado. É sempre bem-sucedida a intercessão em favor dos fracos e falhos pecadores. Esta é uma das mais maravilhosas promessas de toda a Bíblia. E a verdade que estaremos retratando hoje em nossa aula é que o sacerdócio de Cristo atende exatamente à necessidade do pecador. E assim iremos falar que Jesus possibilita aos homens endireitar-se até a sua plena estatura espiritual. E vamos falar também do sacerdócio idôneo, a perfeição de Cristo. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as aulas no YouTube. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês vão encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por essa obra, participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar nosso coração na presença do Senhor, porque sem a graça dele não podemos fazer absolutamente nada. Senhor Jesus, gracioso e generoso Pai, colocamos, Senhor, o nosso coração na Tua presença, para que o Senhor venha iluminar a nossa mente, ajudar-nos a entender essa mensagem, a mensagem tão grandiosa dessa aula, a graça da salvação e o poder da intercessão e o sacerdócio idôneo de Cristo, a fim de que o triunfo maravilhoso de Cristo possa gerar esperança gloriosa em nossas vidas, libertar as nossas vidas através dessa verdade e que a nossa fé seja estabelecida e alicerçada nessas verdades, Senhor. Desde já nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. A salvação perfeita, um sacerdócio eficaz. Vamos ler Hebreus, capítulo 7, do versículo 25 ao versículo 28. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens
sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Vimos no versículo 25 a 28 do capítulo 7 de Hebreus que somos perfeitamente salvos. O sacerdócio de Cristo atende exatamente à necessidade do pecador. E aí eu destaco algumas coisas, como Jesus possibilita aos homens endireitar-se até a sua plena estatura espiritual. O poder da intercessão, um sacerdócio idôneo, Cristo perfeito, e quanto à sua vocação e o seu caráter, quanto à oferta sacrificial e à sua obra intercessória. Vou agora comentar sobre esse destaque dos versículos de hoje. Depois de explicar a citação do Salmo 110, versículo 4, que diz que o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o autor de Hebreus apresenta um resumo abrangente. Ele dá uma descrição total do nosso único sumo sacerdote, Jesus Cristo, e compara o seu perfeito sacrifício com os sacrifícios diários oferecidos pelos sacerdotes levíticos. A morte de Jesus na cruz foi um acontecimento único e válido para sempre. Jesus vive com o propósito de interceder. O autor chegou ao ponto alto de sua discussão sobre o sacerdócio de Cristo. Ele descreve a sua grandeza e coloca-se em admiração diante da magnitude da obra de salvação realizada pelo nosso sumo sacerdote celestial. O autor afasta a sua atenção das necessidades dos crentes na terra e inclui-se na expressão nos convinha. Ele entende que Jesus não é sumo sacerdote distante, entronizado nos céus, afastado das necessidades diárias do seu povo. Jesus é eminentemente apropriado para ser nosso sumo sacerdote. Por que Jesus é qualificado para suprir as nossas necessidades? Ele não tem pecado. Com respeito ao seu caráter, ele é santo, sem mácula e puro. E com respeito à sua posição, ele está separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. O escritor demonstrou que a perfeição não veio pelo sacerdócio levítico e disse que, de fato, a perfeição veio mediante Cristo, atribuindo a Cristo uma salvação que inclui todas as perfeições possíveis, todos os fins beneficentes, perdão dos pecados, santificação e, por fim, a vida eterna. Este texto justifica a alusão a Jesus como santificador. E essa santificação, em seu significado mais amplo, inclui a purificação de todo pecado e a presença do Espírito Santo. Deus jamais destitui nos homens uma faculdade que ele criou. Mas purificado de todo pecado e de toda injustiça, o homem pode endireitar-se até alcançar sua plena estatura. Não sabemos até que nível o Espírito Santo pode levar e manter a alma que se entrega inteiramente a ele. Sabemos, porém, que quaisquer que sejam os patamares atingidos, eles devem-se à nova vida, aperfeiçoada em Cristo pela obediência e pelo sofrimento, e agora transmitida ao seu povo pelo poder do Espírito Santo. A palavra intercessão revela o meio pelo qual Cristo salva total e perfeitamente. Está repleta de um profundo significado e conforto espiritual. Contrariamente ao sacerdócio levítico, que precisam oferecer sacrifícios todos os dias por si mesmos, Cristo fez um único sacrifício supremo para sempre. Foi o que fez quando, por intermédio do Espírito Eterno, entregou-se a si mesmo sem mancha a Deus. Eis o porquê de seu caráter e sacrifícios serem perfeitos. Resta-lhe agora apenas pronunciar a palavra, e a obra se faz. Como pela palavra de Jesus foram feitos os mundos, e ele agora sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, assim também, por aquela palavra, pode ele salvar da perdição total para a salvação completa. Se com tal facilidade nosso Senhor Jesus nos céus atende às necessidades do seu povo, não deveríamos nós, com maior frequência e toda a confiança, ousadamente aproximarmos-nos do trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno? O autor de Hebreus chega ao auge de sua mensagem e descreve para si mesmo e para nós o sacerdote ideal que é Cristo. O sacerdote que convém às necessidades humanas deve ter 3 tipos de perfeição, como a perfeição do caráter, de sua oferta e da intercessão. Antes de analisar essas qualificações, contudo convém observar que essa é a primeira vez que o autor usa o termo sumo sacerdote
em conexão com a ordem de Melquisedeque. Antes disso, é usado unicamente em conexão com o sacerdote araônico. Cristo não é apenas o antítipo do sumo sacerdote araônico, é também um sacerdote de uma dispensação inteiramente diversa. Quando, portanto, estes dois aspectos de Cristo, rei e sacerdote, se combinam, como acontece aqui, é necessário atentar para a distinção. O escritor de Hebreus falará mais adiante sobre a grande expiação de Cristo, o seu sacrifício supremo e seu ingresso além do céu até a presença de Deus. Demonstrará, assim, que Cristo preencheu não apenas o simbolismo que se liga ao sumo sacerdócio de Arão. Cristo foi também sacerdote de uma ordem nova, cuja distinção reside primeiro que Arão foi sacerdote de uma fraqueza da carne e Cristo foi filho eterno de Deus. Segundo, que Arão tinha um santuário mundano ou terreno e Cristo ministra do seu trono nos céus. Terceiro ponto é que o sangue de sacrifícios de animais jamais poderia remover o pecado. Foi anulado no sacrifício de Cristo de uma vez por todas. Por isso, Cristo é ministro de um santuário celestial e o fiador de uma aliança melhor. Vamos agora observar as três perfeições deste sumo sacerdote ideal. Cristo foi perfeito quanto ao seu caráter e à sua vocação. Encontramos nestes versículos 5 declarações a respeito da perfeição de Jesus, nosso sumo sacerdote. Primeiro, Cristo era santo, interior e exteriormente. Significa separado para Deus e separado da contaminação. Segundo, Cristo era inculpável. Afirma que nada do que fosse vil ou inferior estava ligado a ele. Ele era sem imperfeições em todas as suas manifestações de sua vida. Terceiro, Cristo era sem mácula. Ele não traz em si mancha devido ao pecado. Esta afirmação pode ser para trazer a alusão à necessidade da perfeição física nos sacrifícios do Antigo Testamento. Quarto ponto, Cristo era separado dos pecadores e era realmente humano. Como homem entre os homens, manteve-se isento dos pecados. Nota-se que as qualidades precedentes são apenas variações de ênfase sobre uma única qualidade suprema, a santidade como isenção de pecado. O quinto ponto é que Cristo foi feito mais alto do que os céus. Sem dúvida, essa referência retrata a entrada do sumo sacerdote no Santíssimo no dia da expiação. Nosso sumo sacerdote ministra do trono do santuário celeste. Cristo foi perfeito como oferta sacrificial, segunda evidência da perfeição de Cristo. Ao contrário dos sumos sacerdotes levíticos, ele não tinha pecado para expiar e, portanto, tornou-se a propiciação única pelos outros. Os contrastes são distintos. Os sacerdotes levíticos ofereciam sacrifícios diariamente. Cristo ofereceu um de uma vez por todas. Os sacrifícios deles não podiam tornar os comungantes perfeitos. O sangue de Jesus, aquele que ele derramou na cruz, nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. O verbo oferecer deve ser complementado com as palavras a Deus, indicando dessa forma que Cristo se ofereceu sobre o altar de Deus. Cristo foi tanto ofertante como a oferta perfeita. Cristo e a sua obra intercessória perfeita. Vejam, queridos, a lei constituiu como sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, a qual, na presente concepção, inclui tanto as limitações naturais da humanidade, finita, como as imperfeições pessoais do sumo sacerdote. A palavra do juramento, pelo que se entende a prestação de juramento, foi subsequente à lei e, portanto, deve tomar conhecimento dela. É o que faz, revogando-a, pois uma mudança de sacerdócio implica em mudança da lei. Este sumo sacerdote maior é o Filho, perfeito para sempre. A palavra filho no original aparece sem um artigo definido. Refere-se à filiação encarnada de Cristo, compreensão que o escritor tornou clara nos capítulos anteriores que nós já estudamos. O Verbo, o Filho eterno, tendo encarnado como Deus homem, viveu a vida de homem entre os homens durante os dias de sua carne. E por meio de sua experiência humana, tornou-se misericordioso e fiel sumo sacerdote naquele que é Deus. A perfeição não foi atingida pelo sacerdócio levítico, mas foi realizada pelo Filho, que foi aperfeiçoado para sempre. Deste modo,
A perfeição do Filho se torna a antítese direta da imperfeição dos sacerdotes araônicos. Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Está lá em Hebreus, no capítulo 5, do versículo 8, parte B e 9. Agora, contudo, tendo sofrido e vencido a morte como o último inimigo, tornou-se assim o primogênito dentre os mortos. Cristo ascendeu aos céus, levando em seu estado glorioso sua humanidade e a nossa ao trono de Deus. Por causa de sua expiação concluída sobre a terra e sua presença intercessória à destra do Pai, o Pai concedeu o Espírito Santo como dádiva à Igreja de Cristo, querendo isso dizer que ele habita no meio do seu povo em poder santificador. Quando Jesus voltar pela segunda vez, nós também ressurgiremos no poder e na glória da ressurreição e seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, parte C. Que triunfo maravilhoso de Cristo! Que esperança gloriosa nós temos! Nós que fazemos parte do seu povo eleito. Oh, glória, aleluia! Com essa maravilhosa esperança, encerramos a nossa aula de hoje. Passaremos agora às nossas considerações finais. O sumo sacerdote, na velha ordem levítica, era a única pessoa credenciada e habilitada para entrar em contato direto com a divindade uma vez por ano, levando os pecados confessados e expiados do povo de Deus, trazendo de volta ao coração dos confessantes, substituídos por uma vítima sacrificial, a palavra de perdão. A relação, pois, do homem com Deus dependia do sacerdote intermediador. O Santíssimo não mais se oculta dos pecadores, dos foragidos no Santos dos Santos, à parte da realidade humana, revestido das qualidades transcendentes da divindade inacessível e inatingível. Deus se fez carne para eternamente estar conosco, eliminando todas as barreiras da profanidade e da seletividade. Ressurreto, permanece conosco, e porque Ele está conosco, assim estaremos com Ele na eternidade. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Gracioso Deus, maravilhoso Pai, quão maravilhosas são essas verdades que estudamos hoje. Peço ao Senhor que nos ajude a guardá-las no nosso coração, para não pecar contra Ti, para que a nossa conduta de vida seja alicerçada na obra de Cristo. Ajuda-nos a glorificar o Teu santo nome através da nossa fé, evidenciada dia após dia. Que o Evangelho de Cristo seja propagado por nós com os nossos lábios fechados. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós nos despedimos nesse momento, agradecendo a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.